Então vamos continuar aqui a leitura. O subtítulo da aula é Serviço Devocional não é uma brincadeira. Então veja só o que espera para nós agora a aula de Srivacharya Maharaj. Serviço devocional não é uma brincadeira. Essa aula, como eu falei, é do dia 29 de janeiro, desculpa, eu falei dia 20, né? É do dia 29 de janeiro de 2020. Ela foi dada em Bengali, traduzida e transcrita para o inglês, agora vamos lê-la em português. Ela foi dada, essa aula, no local da Índia chamado Basirhat. Então, Srivacharya Maharaj, ele começa falando. Então, eu lhes falei sobre entrar na vida espiritual do templo, sobre a distribuição entre a mente e a alma. Desculpa, sobre a distinção entre a mente e a alma. A mente, ela sempre julga o mundo externo. Mas qual é a função da alma? A mente pode aceitar a matéria grosseira do mundo exterior, mas a alma, ela sendo uma parte e parcela eterna da Suprema Personalidade de Deus, do Supremo Controlador, ela pode trazer uma mensagem sobre o Senhor Supremo. Só a alma sabe o que o Senhor Supremo quer, o que ele gosta. Portanto, a religião da alma é o serviço eterno, ao eterno Paramatma, a alma suprema. Então, a alma, a qualidade intrínseca da alma é o serviço eterno ao Senhor Supremo. O corpo, a mente, ela não está preocupada com isso, mas a alma sim. A alma, ela quer o serviço eterno ao Senhor Supremo. Mas por que a gente não faz isso, então? Por que a gente não serve o tempo todo o Senhor Supremo? Porque nós estamos iludidos por Maya, a ilusão material. Então, Srivacharya Maharaj, lemos há 2 dias atrás, ele falando sobre a diferença de morar no templo e morar na sua casa. A vida no templo, aquele que está entregue, morando dentro de um templo, Gaudiya Vaishnava, um templo que segue regras e regulamentos, um templo que adora a deidade todo dia, um templo que serve os Vaishnavas todos os dias. Qual a diferença de morar na sua casa e morar no templo? Quando você mora no templo, você não está preocupado em ganhar dinheiro para se sustentar. Você confia em Krishna que você terá o alimento, não só do corpo, mas da alma abraçada. Você terá um lugar para dormir. Você terá tudo o que você precisa para a vida devocional. O seu corpo vai se manter de forma simples, mas vai se manter. Então, você vai trabalhar no templo somente para servir Deus. A entrega. E sem ganhar R$1, sem ganhar $1, sem ganhar uma rúpia, ou €1, ou, enfim, a moeda que for do local. Sem ganhar nada material. Você vai morar no templo sem ganhar nada material, para deixar Deus feliz. E às vezes você sim vai ficar infeliz. Às vezes você morando no templo, não só quem mora no templo, mas aquele que está servindo com mais afinco, aquele que está servindo com mais intensidade, ele vai ter dificuldades, sim. Ele às vezes vai ficar triste por alguma coisa que aconteceu no templo, por alguém do templo que maltratou ele, por alguém do templo que fez algo que ele não gostou, ela não gostou. Mas isso tudo é Maya. A gente tem que compreender que ninguém faz nada. É tudo, todos nós somos usados, tanto para o serviço como para fazer o teste nos devotos.
aquele devoto que está te perturbando, que te perturbou, ele está sendo usado para te testar. Essa é a visão correta, Gaudiya Vaishnava, que os gurus estão falando para nós. Nós temos que compreender isso. Qualquer dificuldade que nós temos na vida devocional, os obstáculos sempre virão e cada vez mais fortes. Mas nós estando preparados, fortes, nós vamos saltar esses obstáculos facilmente. Às vezes nem é tão fácil, mas vamos conseguir passá-los. Todo mundo tem obstáculo na vida devocional. Srila Govinda Maharaj falou, aquele que não tem obstáculo não está praticando corretamente. Aquele que não tem obstáculo na vida devocional não está praticando corretamente. Aquele que pratica corretamente, Maya vai colocar obstáculos, vai colocar algo para tirar você da vida devocional, para te testar. Maya vai colocar vários obstáculos para te testar. Então, continuando aqui a leitura. Então, portanto, a religião da alma é o serviço ao eterno Paramatma, a alma suprema, super-alma. Então, os devotos, eles fazem um barulho característico da Índia, que é ula, uli, mais ou menos isso. É o ulu duani. Duani é falar. Então, o Srila Charanmaharaj fala, você ainda não parou de fazê-lo. Eu lhe digo para cantar kirtan em voz alta, mas vocês estão fazendo ulu duani. Já lhe disse muitas vezes, se você chamar o seu filho com ulu duani, ele virá? Suponha que você queira chamar o seu filho para comer. Se você fizer isso com ulu duani, você acha que o seu filho virá? Se você quer que ele venha, você deve chamá-lo pelo nome dele, pelo seu nome. Não é assim? Pergunta Srila Charanmaharaj. Então, se você preferir o nome de Krishna, Krishna virá. Se você proferir o nome de Krishna, Krishna virá. Você acha que Krishna, ele aparecerá na sua frente se você o chamar com ulu duani? Então, Srila Charanmaharaj está falando aqui para os hindus que estavam lá presentes. É comum isso. Quando acontece algo, às vezes, assim, que eles gostam, eles ficam fazendo aquele barulho característico. Ulu, uli. Mas Srila Charanmaharaj explica aqui, se você quer chamar seu filho, chamar alguém, você chama o nome da pessoa. Você não vai falar ulu ou uli. Da mesma forma, Deus, se você quer chamar Krishna, você tem que falar o nome dele. Quando nós cantamos a Japamala, quando nós cantamos as canções, nós estamos chamando Krishna, Mahaprabhu, os associados deles. Então, por que ficar fazendo esse som ulu, ulu, uli? Se você pode falar o nome de Deus, como disse Srila Charanmaharaj, cante o Kirtan, cante as canções glorificando Deus e ele aparecerá, ele virá. Você não vai vê-lo, mas ele vai aparecer. Então ele está dando um corretivo aqui nos devotos que têm essa mania de fazer o que não é próprio. Por isso que você deve cantar Hare Krishna, Hare Krishna.
disse Lachar Maharaj. Por isso você deve cantar as canções, glorificando Deus, os associados de Deus. E ele diz, eu fui a uma casa ontem, eles têm uma deidade do Senhor Shiva, mas eu vi que eles não estavam adorando a deidade. Eu perguntei a eles, por que Shiva Maharaj, Siuji Maharaj, um Vaishnava, por que ele é um Vaishnava? Porque eles não adoram essa Murti. E eles disseram que apareceu algum Praki ou Shipi. E os Brahmanes locais disseram que a deidade não deveria mais ser adorada. Eu disse a eles, o quê? Então, se o seu filho quebrar a perna, você vai jogar o seu filho fora? Também? Porque você não conserta a deidade. A deidade teve algum dano, né? Quebrou alguma parte, enfim. Ele falou aqui em outros termos, né? Aqui, que eu não sei o que é, mas enfim. A deidade teve alguma avaria, alguma coisa aconteceu com a deidade, quebrou um pedacinho, e os brahmanes locais falaram, não, você não pode mais adorar ela. Essa deidade está quebrada. Mas Srivacharya Maharaj está explicando aqui, se o seu filho quebrar uma perna, você vai jogá-lo fora, vai largá-lo? Se o seu filho, então, tiver algum problema, você vai largá-lo? Porque você não conserta a deidade? Perguntou Srivacharya Maharaj. Porque isso nem vem à sua mente. Então, eu estava falando sobre a função da alma. Só a alma sabe o que o Senhor quer, o que Ele gosta. Portanto, a religião da alma é o serviço eterno a Deus. Mas a alma, ela não pode se mostrar por causa da influência de Maya. A alma não pode fazer isso que ela, na verdade, tem intrínseco. Porque Maya está dominando. Por causa de Maya. Porque Maya está espalhando a sua rede, Maya está jogando a rede em cima de você. Maya cobre a alma com a rede dela, com a ilusão. Se alguém obtém a misericórdia dos santos, dos sadhus e do guru genuíno, esta rede ilusória, ela pode ser removida. Então, por que nós não compreendemos, nós não fazemos o que a alma sabe que é correto, que é servir Deus eternamente? Porque estamos iludidos com a rede de Maya. Mas como que vamos poder remover essa rede de Maya? Seguindo as orientações dos Vaishnavas e do Guru genuíno. Servindo os Vaishnavas e o Guru genuíno. Agora tem um verso aqui que diz o seguinte. Você não pode conquistar o ambiente ilusório e se libertar dele. Não vejo outra maneira de obter alívio a não ser pela misericórdia dos santos e do Guru. Então ninguém pode se libertar da ilusão somente com a misericórdia do Guru e dos Vaishnavas. E claro, a misericórdia deles, o que quer dizer? Serviço devocional. E você tem que fazer o serviço devocional. Se alguém lhe deu um serviço devocional, uma pessoa sênior, o guru, alguém que representa o guru, você tem que fazer. Você não tem que ficar indo atrás da sua mente. Em vez de fazer o serviço que eu recebi devocional, eu vou fazer isso.
eu acho que aquilo, depois eu faço esse serviço que me deram. Eu vou fazer isso antes, eu vou fazer aquilo antes. Isso daí é a mente, é a ilusão. Então nós temos que pôr a prioridade sempre no serviço que é dado para nós, por um representante do Guru ou pelo Guru, por um Vaishnava sênior. Não pelo que a nossa mente acha. Nós achamos sempre a coisa errada. Eu acho que isso é melhor fazer agora. Depois eu faço o que o Guru mandou. Depois eu faço o que o representante do Guru mandou. E o que acontece quando você faz isso? Quando qualquer um faz isso? Você vai perder o serviço. Você vai perder o serviço que você estava fazendo se você continuar a negligenciar o serviço. Hoje eu não vou fazer, amanhã eu não vou fazer, e aí vai acumulando o serviço que deram para você, porque serviço devocional é o que os outros dão para você. Os outros, que eu digo, não qualquer um. O Guru, os Vaishnavas, aquele que representa o Guru. Se ele der um serviço, você tem que fazer. Se você não fizer, Krishna vai fazer o arranjo e outro vai fazer. Isso é muito comum aqui no templo. Muito comum. A pessoa começa a fazer um serviço animada, faz, depois aí já vai desanimando, deixa de fazer um dia, deixa de fazer 2 dias, o serviço vai acumulando, e a pessoa não tem vontade de fazer, sempre arruma outra coisa para fazer. Maya vai colocar sempre outra coisa para você não fazer o serviço que você recebeu. E o que acontece com isso? Você vai perder esse serviço. Eu garanto para você que se você estiver fazendo isso, você vai perder esse serviço. Eu já vi muito isso acontecer aqui. E serviço é misericórdia. Serviço é misericórdia. Todo mundo pede misericórdia, mas quando vem o serviço, a gente faz outra coisa e não faz aquilo. A nossa mente sempre vai colocar algo na frente. E o serviço devocional fica sempre para depois. Depois da reunião da família, depois do esporte, depois do passeio, depois disso, depois daquilo, depois do filme que você vai assistir, depois de qualquer coisa. Maya, e é isso que ela quer fazer, a função dela é essa. Ela vai iludindo você, você deixa de fazer o serviço até que Krishna tira o serviço. E é isso que ela está te testando. E aí quando você perder o serviço devocional que você fazia, aí ela vai te deixar tranquila. Mas você não está mais fazendo serviço. Aquele serviço que você ganhou. Então nós nunca podemos perder o serviço devocional. Silachara Maharaj, ele tinha esse humor. O Guru falava algo, ele imediatamente ia providenciar. Imediatamente Silachara Maharaj ia providenciar. Quem é que nem Silachara Maharaj? Claro, ninguém. Por isso que Gurudeva gostava tanto dele. Por isso Gurudeva deixou ele como sucessor. Ninguém fazia o que Silachara Maharaj fazia. Nenhum outro devoto, mais sênior que ele, não fazia. Ele tinha esse humor de Lalita Devi, esse humor de realmente fazer tudo para o casal divino, fazer tudo para Shrimati Radharani. E, em última instância, Shrimati Radharani é o Guru. Shrimati Radharani é o Guru. Então, nós temos que compreender isso. Maya está sempre dominando nós. Isso aqui que eu li agora foi falado por Srila Narottama Das Thakura no texto chamado Prarthana. E aí, continuando, você pode conquistar Maya sozinho? As pessoas, elas gostam de dizer, eu conquistei o mundo, mas você conseguiu conquistar a si mesmo? As pessoas têm essa mania, né? Eu conquistei o emprego que eu queria. Eu conquistei a mulher que eu desejava. Eu conquistei o marido que eu queria. Eu conquistei tal dinheiro que eu queria, tal casa. Eu tinha sonho de ter uma casa.
eu tinha o sonho de ter esse carro, eu conquistei. Mas como disse Latyar Maharaj aqui, nós não conquistamos nem a nós mesmos. Nós não conquistamos nada, nem a nós mesmos. Você tem luxúria, disse Latyar Maharaj. Você tem inveja, você tem a ganância, você tem a ilusão, você tem a loucura dentro de você. Você critica os outros. Alguém diz que eles construíram uma casa de 5 andares e você diz que eles devem tê-la construído usando alguns métodos desonestos, olhando o defeito dos outros, porque isso é inveja. Você desrespeita os outros sem saber nada. Alguém casou sua filha em uma boa família e você a despreza, dizendo ela é uma professora qualificada, mas esta ela está somente apenas sentada em casa, dando aulas particulares. Então, nós temos essa mania de sempre desmerecer os outros. Isso é inveja. Quando a pessoa tem inveja da outra, ela vai sempre querer arrumar um defeito. Como diz aqui Latyar Maharaj, a pessoa fala, eu casei minha filha com uma professora. Aí o outro vai falar assim, mas ela é somente uma professora que dá aula particular em casa. A pessoa fala assim, ele comprou um carro. Aí o outro pega e fala assim, então, mas é um carro velho. Esse carro aí tem tantos anos. Sempre o ego, a inveja, vai fazer com que a pessoa desmereça a outra. A pessoa faz um serviço devocional e aí o outro que não faz, ele vai falar assim, mas ele não fez corretamente. Tem esse defeito. Ele fez, mas ele fez defeituoso. Podia ser melhor. Isso é o que? A inveja. Nós não conquistamos nem a nossa inveja, nem o nosso ego, nem a ganância. Nós não conquistamos nada, nem a luxúria. Então não adianta querer falar que você conquistou isso, conquistou aquilo. Nós não conquistamos nada. É necessário esquecer a nossa própria felicidade e ter no coração a felicidade e o interesse dos outros. Quando diz aqui a felicidade e o interesse dos outros, é da alma, nós temos que esquecer nossa própria felicidade para deixar a outra alma feliz. Não é o corpo. É a alma, porque nós somos a alma, não somos o corpo. Então, nós temos às vezes que deixar a felicidade de lado, a felicidade mental, para deixar as outras almas felizes, servirem as outras almas. Nós temos que deixar a nossa felicidade de lado para que o guru fique feliz. Às vezes o guru pede algo para você que é difícil de fazer. Por exemplo, você fazer as pazes com um devoto que você brigou. É muito difícil isso. Todo mundo tem orgulho. Ninguém quer fazer isso. Mas se o guru pediu, você tem que fazer. Mesmo que para isso você fique infeliz. Que a sua mente fique infeliz. O que o guru pede, nós temos que fazer. Nós temos que deixar uma pessoa feliz nesse mundo, o guru. E o guru, estando feliz nesse mundo com você, Krishna está feliz. Uma pessoa só nós temos que deixar feliz, mais ninguém. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu filho, não é sua filha, não é sua mulher, não é seu marido. Nós temos que deixar uma pessoa feliz, o guru. Porque se o guru não está feliz com você, com o seu serviço, Krishna não está feliz. O guru é a representação de Krishna na Terra. As escrituras falam, o guru é o próprio Krishna. Cantamos isso agora há pouco, na canção Sansara Davana.
O Guru é o próprio Krishna. Então, uma pessoa tem que ficar feliz, o Guru. Sem inveja dos outros, sem criticar o serviço do outro. Nós temos essa mania. Nós não fazemos o serviço, mas queremos criticar o que o outro está fazendo. Ah, ele fez, mas ele fez de uma forma, ele errou nesse ponto. Sim, todo mundo erra. Todo mundo erra. Só não erra um devoto puro de Deus. Todo mundo erra. Se ele errou, mas ele tentou pelo menos. Provavelmente aquele que está criticando, ele nem tentou. Se você tem que fazer algo, por exemplo, traduzir uma aula, você vai criticar aquele que traduziu, ele tentou pelo menos, está errado, sim, tem algumas coisas erradas, mas ele tentou. E você que nem tentou traduzir a aula? Você pode até saber o idioma, mas você não tentou, você não tem vontade. Não adianta saber o idioma, eu estou dando um exemplo, né, do idioma, da tradução. Mas aquele que sabe idioma muito bem, ele não tem vontade de fazer a tradução da aula, do livro. Então, por que você vai criticar o outro que tentou, se você não está nem aí, você não quis? Se você acha que não está bem traduzido, vá lá e revise a tradução. Traduza no lugar do outro que está traduzindo. Se você acha que o outro está pregando de forma errada, vá lá e pregue da forma correta. Se você acha que a comida não está boa, que a pessoa pôs muito sal, muito açúcar, pouco sal, pouco açúcar, vá lá, se qualifique e vá lá cozinhar. Não fique metendo pau, não fique colocando o dedo na ferida de ninguém, não fique criticando ninguém. Isso é um defeito que todo mundo tem. Agora, quando você critica um devoto que está tentando, isso é ofensa, é a parada. Shrimati Radharani não gosta. O que é a parada? É o que Shrimati Radharani não gosta. O Radha vem de Shrimati Radharani, a parada. Apa é o que é baixo. O que é baixo, Shrimati Radharani não gosta. Então, se você está criticando outro devoto que está tentando, você está cometendo a parada. E a parada é a coisa que retira você da devoção. Se você começar a espalhar algo que o devoto fez errado, ele fez errado, tudo bem, ele vai ter a punição dele. Toda ação tem sua reação. Se o devoto fez algo errado, não é você que tem que julgar e nem é você que vai dar a pena para ele. Quem vai dar isso é Krishna. Mas se você ficar distribuindo o que ele fez errado, falando para todo mundo, você vai fazer algo pior do que ele. Para a pessoa que fica falando que o outro fez algo errado, divulgando isso para todos, isso é pior do que aquele que faz. Isso é uma aula anterior de Silachara Maharaj. Se você ficar fofocando, falando que alguém fez algo errado, o resultado disso é pior do que aquele que fez errado. Então, não fale nada de ninguém. Você pode sim corrigir a pessoa. Chegue para a pessoa e corrija ela, mas não ficar divulgando, colocando defeito em tudo. Nós temos a mania de colocar defeito. Isso é olhar de mosca. Existem dois tipos de olhares. O olhar de mosca e o olhar de abelha. O que quer dizer isso? O olhar de mosca e o olhar de abelha. Os dois, as duas espécies são insetos. A abelha é um inseto, a mosca é outro inseto. E qual a diferença das duas? O olhar de mosca e o olhar de abelha. A abelha, ela vai no néctar, ela vai no pólen, ela vai no perfume, ela vai na flor. E a mosca, onde vai a mosca? A mosca vai no excremento, a mosca vai no cocô, a mosca vai na ferida. Se você fizer uma ferida no braço, ou um cachorro, ou qualquer animal, a mosca vai lá e coloca os ovos. A mosca é isso, ela vai na sujeira, ela vai no pus. Agora a abelha, ela vai no néctar. A abelha vai na flor, no perfume, no que é belo. Então, o olhar de mosca é aquele que está sempre vendo defeito no que o outro faz.
ele vê defeito no que o outro faz, ele vê defeito no mundo, ele vê defeito em tudo, ele está sempre reclamando. Esse é o olhar de mosca. E o olhar de abelha é aquele que tem o olhar de abelha, é aquele que vê tudo bom, tudo para ele está bom. Mesmo que tenha algo errado, ele vai ver o lado bom daquilo. Porque tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. Nós temos vários exemplos dos gurus, vendo sempre o lado bom do devoto, vendo o lado bom do mundo. Tudo. O guru genuíno, ele vê o lado bom em todos. Ele não fala mal de ninguém. Um guru genuíno não fala mal de ninguém. Se você pegar alguém que se diz guru, alguém que se diz acharya, e ele fala mal de um devoto, ele fala mal de alguém, ele não é genuíno. Isso foi o Rupa Goswami que escreveu. Rupa Goswami escreveu, aquele que fala mal do devoto, que está vendo o defeito do devoto, o guru principalmente, ele não é um guru genuíno. Se você tem um guru, que o guru faz isso, ele fala mal dos outros na tua frente, para você, largue ele, não é um guru genuíno. O guru, ele vai sim corrigir o devoto. Ele vai corrigir, mas não vai ficar fofocando com ninguém que o devoto fez isso ou fez aquilo. Às vezes o guru até fala o defeito do devoto na frente de todos, mas ele não fica falando por trás. O guru genuíno nunca faz isso. Então nós temos que compreender essas coisas. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer. Vamos continuar a leitura. Qual que é o título dessa aula, o subtítulo? Vamos ver. O subtítulo da aula é A vida devocional não é uma brincadeira. Então, nós temos que, de repente, esquecer a nossa felicidade, a nossa própria felicidade, para deixar o guru feliz, para deixar a alma dos outros felizes. Até as escrituras, elas dizem que não temos medo de cometer um pecado para o nosso próprio prazer, mas quando tentamos servir ao Senhor Supremo, sempre nos preocupamos se estamos cometendo um pecado. O que quer dizer isso? Quando você quer o seu prazer, você vai lá e comete um pecado. O que é o pecado? Isso é uma visão também diferente, a visão nossa e a visão do cristão, de outras religiões. O pecado, na nossa visão, Gaudiya Vaishnava, é tudo que não é servir Deus. Tudo que não é servir Deus é pecado. Ah, ir no cinema é pecado? Sim, é pecado. Por quê? Porque você não está servindo Deus. Fazer esporte é pecado? Sim, por que é pecado? Porque você não está servindo Deus. Tomar sol na praia é pecado? Sim, é pecado porque você não está servindo Deus. Qualquer coisa que não é servir Deus é pecado. Então, na verdade, tudo que não é servir Deus produz karma. E o karma é o resultado do pecado. Você fez ação pecaminosa, você vai produzir um karma. Bom ou ruim. Então, isso é pecado. Agora, outros acham que pecado é só fazer mal para o outro. Também é pecado. Mas existem vários e vários tipos de pecado. Tudo que não é servir Deus é pecado. Então, nós não temos nenhuma preocupação com o nosso eu quando é para o desfrute dos sentidos. Você vai comer alguma comida gostosa que não foi oferecida no altar, você não está preocupado que isso é pecado. Srila Govinda Maharaj falou, comer num restaurante pode ser vegetariano, pode ser vegano, é pecado. Comer num restaurante é pecado. Mas nós não estamos preocupados com isso. Por quê? Porque tem o desfrute do paladar, da língua. Então não estamos preocupados.
Temos que ter humor das gopis. Quando Krishna estava com dor de cabeça e o médico falou, a única coisa que vai curar Krishna da dor de cabeça é o pó dos pés de um devoto. Foram pedir para vários devotos, ninguém quis dar o pó de seus pés para a cabeça de Krishna, porque isso é um pecado. Imagina só, colocar o pó dos nossos pés na cabeça de Krishna, nós caídos, mesmo um devoto puro, é pecado. Foram pedir para um, não posso fazer isso. Pediram para outro, não posso fazer isso. Pediram para semideuses, não posso fazer isso. Pediram para as gopis. Imediatamente elas pegaram o pó de seus pés e deram para colocar na cabeça de Krishna. E aí foi falado para elas, mas você está sabendo que você pode ser muito prejudicada com isso? Isso é um pecado tremendo. Elas falaram, não há problema. Mesmo que eu tiver um pecado, mesmo que eu tiver uma reação de perder a perna, de perder o pé, mesmo que eu tiver qualquer reação, não tem problema. Eu quero curar a dor de cabeça de Krishna. Não importa se para isso eu tenha uma penalidade muito grande. E é isso que Srila Maharaj está falando aqui. Se o Guru mandou fazer algo, você tem que fazer. Ah, mas isso aqui é pecado. É pecado na sua concepção. O que o Guru manda fazer é serviço devocional. Então não existe pecado no serviço devocional. Não existe pecado no que o Guru manda você fazer. Serviço devocional não tem pecado. Pecado é justamente o contrário, não servir Deus. Vamos continuar mais um pouquinho aqui a leitura. Você sabe o que as pessoas dizem sobre Ekadashi? Quando alguém morre, eles também param de servir a deidade. Eles não regam a Tulasi, porque acham que será um pecado. Veja só que conceito errado. Os hindus, a maioria que interpretam de forma errada as escrituras, tem gurus falando isso. Eles falam, se morrer alguém na sua família, você não pode adorar a deidade. Se morrer alguém na sua família, você não pode ir ao templo. Isso é pecado. Se morrer alguém na sua família, você não pode regar a Tulasi. Você vai deixar a Tulasi dele morrer. Você vai deixar Krishna com fome, a deidade com fome. Você vai deixar de fazer o arati para a deidade, porque alguém interpretou errado e disse que, quando acontece isso, você não pode servir Deus. Você não pode manter a vida da Tulasi no corpo de uma planta. A alma Tulasi no corpo de uma planta. Ah, isso é pecado. Mas quando você come peixe para desfrutar dos seus sentidos, quando você come uma comida que não é oferecida no altar para desfrutar do sentido, aí tudo bem. E não tem nada a ver que morreu alguém na sua família, você tem que sim adorar Krishna. A única coisa que tem que fazer, a orientação de Srila Govinda Maharaj no livro de cerimônia de abandono do corpo, ele fala, se você tocar num defunto, em alguém que abandonou o corpo, você tem que tomar banho antes de entrar no templo. Isso sim, mas não você deixar de adorar a deidade, você deixar de regar a Tulasi. Isso é um absurdo, isso é interpretação errada das escrituras. E as pessoas têm medo e deixam lá a deidade sem ser adorada. E você que tem uma família grande, você tem uma família extremamente grande, sempre vai ter alguém que vai morrer. E aí você vai ficar um mês sem adorar a deidade. Você vai ficar um mês sem ir no templo. Se morrer alguém da família todo mês, você vai ficar anos sem ir no templo, anos sem adorar a deidade, anos sem regar a Tulasi. Se você ficar um mês sem regar a Tulasi, é claro que ela vai abandonar o corpo.
Então, ninguém tem medo de fazer o pecado, fazer algo errado, quando é para desfrutar dos sentidos. Mas quando é para servir Deus, eles ficam com isso. Ah, isso é pecado, não vou fazer. Como os devotos que não quiseram andar a poeira dos pés de lótus, a poeira dos pés para colocar na cabeça de Krishna. É assim que funciona. À noite continuaremos a ler essa aula, que é uma aula longa, de Srivacharya Maharaj, no dia 29 de janeiro de 2020. Vamos ver aqui se alguém fez alguma pergunta, se temos algum comentário. Só um minutinho que está abrindo aqui. Por enquanto, nenhuma pergunta, nenhum comentário. Vamos cantar, então, Nama Sankirtan Hari Harai. E depois eu olho quem participou conosco da live hoje, pelo Facebook. Então, vamos lá. Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Jai Goshai Kori Charana Banda. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura. Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Asupar Padarinu Pura Panchada. Ade Charana Shevi Bhakta Saneva. Ade Charana Shevi Bhakta Saneva. Janame Janame More Abhila. Janame Janame More Abhila. Jai Goshai Jobe Braje Koilo Basho. Jai Goshai Jobe Braje Koilo Basho. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Anande Bola Hari Braja Vrindavan. 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha. Shri Guru Vaishnava Pada
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana Gora, Hari, Jaya Sacinandana Gora, Hari. Gora, 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 Hare, Gora, 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 Hare, Jaya Sacinandana Gora, Hare, Jaya Sacinandana Gora, Hare, Janita, Jaya Gora, Janita, Jaya Gora, Janita, Jaya Gora, Janita, Jaya Gora. Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje da live. Temos aqui conosco hoje Ishan Krishna Prabhu, Amalini Devidasi, que aparece para mim aqui no celular, são os dois. Se tiver mais alguém assistindo e não quis se identificar, não há problema. Eu agradeço também o Sadhu Sangha, a presença. Sadhu Sangha é muito importante, mas Sadhu Sangha presencial é mais forte ainda. Então, quem puder, venha ao templo. Assistir online é bom, claro, mas venha ao templo, porque aí você vai poder honrar a praçada da deidade, você vai poder fazer a Parikama Shri Tulasidevi, você vai poder cantar para a deidade Varati aqui. Então, venha ao templo, porque vida devocional sozinha não existe. A prática é coletiva, o caminho é individual, mas a prática é coletiva. Então, venham ao templo, à noite vamos ter o programa, hoje é sábado, o programa hoje é 1 hora antes, então será às 18 horas, amanhã também 18 horas o programa da noite. E um bom dia a todos. Eu vou olhar agora se tem mais alguém que está participando pelo Facebook, que está no outro aparelho que aparece para mim. Somente esses mesmo.